Bem, amigos, ontem o Internacional jogou e perdeu. Contra um Bahia desfalcado, o Internacional também desfalcado, portanto não tem desculpa. Se os titulares do Internacional estão em terceiro lugar na competição no Brasileirão e o Bahia, com seus titulares, estão na zona do rebaixamento, portanto, reserva dos dois, né, jogando, tem que ser melhor do que o Internacional. 3 bolas na trave, disse o Abel, teve maior volume de jogo, teve maior posse de bola, só que o Internacional teve 3 bolas na trave chutadas pelos seus atacantes, não efetivou nenhuma. No primeiro lance do Bahia, no escanteio, foi gol, fizeram gol. No segundo tempo, início de jogo, de novo, saída de bola praticamente, o Bahia fez 2-0 e depois o Internacional teve, sim, maior volume de jogo, mas oportunidades vivas, oportunidades claras de gol, o Internacional não teve. Internacional, falta ao Internacional, e eu venho colocando isso há muito tempo, faltam jogadores com característica de aproximar, de chegar. Eu vi ontem um jogo, escutei um jogo e vi ontem um jogo que a maioria dos comentaristas falando que o Internacional tinha que ser veloz. Ora, como é que vai ser veloz contra um time que joga com 10 jogadores dentro do seu campo? Qual é a velocidade? Eu acho que tem que ter no Internacional jogadores de movimentação rápidos, não é velocistas, rápidos, e que movimentem, procurem um espaço, abram um espaço, boa tabela, que qualidade de jogadores tem do Internacional, mas falta esse jogador de característica mais ofensiva, jogadores que chegam, entram dentro da área, e aí não adianta querer culpar o Wellington Paulista. Para falar em Wellington Paulista, aqueles torcedores e alguns amigos da imprensa que colocam que o Rafael Moura não pode jogar no time do Internacional, bom, então deu para ver ontem que o Abel tem razão. Entre o que deram a ele, Rafael Moura e o Wellington Paulista, o Rafael Moura ainda é melhor. Mas, na verdade, o que acontece é que os dois são bons jogadores. Falta uma maior movimentação. O Abel tem que trocar a maneira de jogar. Pode jogar com os 3 jogadores que está jogando? Pode, mas numa situação diferente, num posicionamento diferente. Eles não têm a característica para que o Abel quer. O bom treinador é aquele que faz do seu time, depois de ver o que você tem nas mãos, você faz uma adaptação tática e procura o melhor desempenho. Não trazer uma formatação já montada e colocar o jogador dentro dela. E esse é o maior problema que tem os treinadores. Por isso que eu acredito que o Internacional ainda tem a condição de crescer. E o jogo, claro, está muito mais para o Bahia, mas não está definido não, porque se o Bahia vem a Porto Alegre e faz 2 gols de diferença, lá na Fonte Nova, claro que vai se fechar ainda mais, mas o Internacional tem condições sim de fazer 2-0 e até mesmo fazer outro resultado. Está mais para o Bahia. E hoje, bom, hoje temos o outro time gaúcho, o azul, o tricolor gaúcho, tricolor dos Pampas. Em frente está o Santos esse que está optando por ter Robinho ou Damião. Ainda não tem confirmado, porque os treinadores hoje em dia não se confirmam mais nada. 45 minutos antes deles entrarem no campo, que a gente sabe qual é a escalação. Alguns optam e acham que deverá jogar o Robinho, outros acham que deverá ser o Damião. Qualquer um dos dois, com o Thiago Ribeiro pelo lado, ou com o Gabriel ou não, o time do Santos tem um muito bom ataque e tem um meio de campo com consistência. Tanto é que tem Alisson e Arouca, 2 volantes que saem para jogar. O Arouca ainda sai mais. E tem, né, o menino que o Internacional se desfez, que vendeu, que joga com o pé esquerdo, que é um jogador de chegada, um jogador de aproximação e que tem um bom lançamento, é um jogador que cadencia no meio de campo. Mas é um jogo difícil que o Grêmio, antes de começar o jogo, é o favorito sim, porque joga em casa, joga numa arena que vai ter um bom público, foi feita uma promoção para o torcedor, a arena está lotada, e outra história que estão falando, né? Pô, o Filipão e o Grêmio atalhado para a Copa do Brasil. Poxa, o Filipão ganhou a Copa do Brasil pelo Grêmio há quanto tempo atrás? Ganhou com o Palmeiras, ganhou do próprio Grêmio, que convenhamos também, estava muito mal, o time do Grêmio estava mal, com problemas até mesmo de relacionamento entre os jogadores. Então eu não acredito muito nisso, time talhado para isso, time talhado para aquilo. O que eu acredito é num time bem montado, num time bem estruturado e num time focado para a competição. E isso o Grêmio tem que buscar, porque sabe que do lado da outra competição do Brasileirão, as coisas estão bem difíceis. Tá certo, meus amigos? Bem, por hoje era isso. Amanhã eu volto. Uma boa quinta-feira a todos.